Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Gálatas, capítulo 5. Aos Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 16, se encerrando no versículo 26. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Se todos acharam, já podemos realizar nossa leitura. O tema da mensagem de hoje, ela tem como título as obras da carne e o fruto do Espírito. A palavra diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, versículo 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, versículo 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. 26, última. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Só até aqui. Meus irmãos, como já foi dito nas mensagens passadas, o livro de Gálatas tem como autor o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava enfrentando uma das dificuldades no que diz respeito ao ministério pastoral. Por quê? Porque as suas ovelhas, que outrora ele arrebanhou, mediante a graça de Deus, estavam se desvirtuando do evangelho genuíno da graça. Estavam deturpando os ensinos de Jesus Cristo, através das obras. Mas isso ficou para trás. E agora, o apóstolo Paulo quer trazer à luz o perigo de nós mesmos, da nossa carne. E ele exemplifica nos versículos ao qual acabamos de ler. Mas eu quero que todos aqui saibam que nós vivemos uma batalha incansavelmente, 24 horas por dia, na nossa mente e nos nossos corações. A batalha entre a carne e o Espírito Santo de Deus, pulsando em nossos corações. Cada pessoa aqui que se encontra, está sendo governada por uma natureza. Seja ela pela natureza da sua própria carne, ou a natureza do Espírito Santo de Deus. Não existe, meus irmãos, meio termo. Ou você serve a um Senhor, ou a outro Senhor. Ou você serve a carne,
o seu próprio desejo, as suas próprias concupiscências, ou o Espírito Santo de Deus. Desde o momento que o pecado entrou de maneira sorrateira no mundo, os nossos corações e o nosso ser agora tem autonomia e independência até mesmo de escolher o pecado, infelizmente. A nossa propensão é de cairmos, de pecarmos, coisa que outrora não tínhamos, segundo a presença de Deus. Mas quando uma pessoa nasce de novo, nasce em Cristo Jesus, é revertido pelo poder do Santo Evangelho, através de Cristo Jesus, algo sobrenatural acontece. Aquele indivíduo que outrora era criatura, torna-se nova criatura. E agora existe uma nova natureza, uma nova direção, um novo governo espiritual. Não o governo da carne, mas o governo do Espírito Santo de Deus, dentro dessa pessoa, dentro de cada um de nós. E é exatamente isso que Paulo fala, redige nas suas cartas, em especial no capítulo 5, versículo 16 ao 26. Ele relata que existe dois senhores, duas evidências claras na vida de uma pessoa: as obras da carne e o fruto do Espírito. E a nossa vida, a minha e a sua vida, reflete quem está ganhando essa batalha tão feroz na sua mente e no seu coração. A realidade da carne. O versículo 17 aponta e diz o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito. O que significa milita? Milita é guerra, trava uma luta. Ou seja, em outras palavras, porque a carne luta contra o Espírito que está aí dentro mesmo de você. E o Espírito, em oposição, contra a carne, luta também contra a carne, porque são opostos entre si. Eles não conseguem subsistir neles mesmos, os dois juntos, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse texto nos mostra a ideia que há uma batalha travada, como já disse, no meu e no seu coração, nas nossas mentes, de maneira constante, 24 horas. A carne, então, eu quero que fique bem claro, a carne ao qual eu digo aqui, não é matéria física, não é esse aglomerado de células, não é esse aglomerado de carbonetos e assim por diante. É a natureza caída do homem, a natureza caída do homem. É o que tem de mais íntimo no seu coração e é o que tem de mais íntimo na sua mente. É isso que é a carne. A carne, ela faz oposição ao Espírito. É aquela inclinação interior que você tem de pecar contra o seu Deus. É a carne, quando você quer orar, a carne resiste à sua oração. Você não ora. É a carne que resiste à santidade. É a carne que deseja o pecado. Você peca, é a carne. É a sua inclinação para o pecado. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8 diz. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8 diz. Por isso, o pendor, que significa inclinação, o pendor, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, à vontade de Deus, às ordenanças de Deus, nem mesmo ela pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? A Deus. Isso significa que a carne, meus irmãos, ela não coopera para Deus. Ela se faz resistente ao próprio Criador. Ela se opõe a Deus. Sabe o que ela quer? Ela quer uma palavrinha mágica: independência. Enquanto o Espírito Santo quer dependência total a Deus, ela quer independência. Ela quer o afastamento do seu Criador. Ela quer autonomia. Ela quer o poder de decidir o que bem quer fazer com sua própria vida, com sua própria existência. Ela quer governar a sua vida,
infelizmente. A carne, ela não deseja obedecer de maneira nenhuma a Deus. Ela deseja satisfazer a si mesma. Isso é o poder da carne. É isso que tem embutido no seu coração. É isso que tem embutido na sua mente. E na minha também, porque eu sou um ser humano igual a todos. Mas não para por aí. As obras da carne são visíveis. Visíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você observar um próximo seu aí, no banco, ou aqueles que estão lá fora, vai ficar patente, visível, as obras da carne. O que ele está produzindo. E isso é constatado em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, nós vamos encontrar uma lista de práticas que a carne produz. Que a natureza humana produz. Que eu e você produzíamos. Primeiro, prostituição. Segundo, impureza. Terceiro, lascívia. Vou parar por aí. Por quê? Porque essas três primeiras estão englobadas no que a gente chama de pecados de cunho sexual. O que é que isso nos mostra? Mostra quando o homem e a mulher se deixa levar pelo prazer. O prazer passa a governá-lo, tanto na mente como nas suas ações, de maneira deliberada e exacerbada. Os impulsos mais primitivos que tomam o coração do homem e o coração da mulher, eles afloram contra a própria racionalidade. É comum você ver adúlteros acabando com sua família, com a vida dos seus filhos. Por quê? Porque deixaram que os impulsos mais primitivos do ser, do âmago, do cerne, do coração dele e da mente, viesse à tona. Não dominaram a sua própria carne. E é isso. Só que tem um porém. Satanás, ardiloso como é, ele quer incutir na sua mente, na sua cabeça, de que esse pecado vai atingir somente o físico. Não. Esses pecados de cunho sexual é mais do que isso. É mais do que algo físico, é espiritual. E quarto, continuando, idolatria. É muito comum no mundo atual a idolatria. É quando alguém coloca algo ou outra pessoa no lugar de Deus. Isso pode ser evidenciado através do dinheiro. O homem coloca o dinheiro acima de Deus. O homem coloca, e isso gosta de fazer demais, figuras midiáticas, políticos, artistas, idolatram políticos, idolatram artistas. Perigo. Tecnologias. Um aparelho celular está tomando de conta do que é mais precioso na sua vida, o seu tempo. O seu tempo. Deixando os afazeres domésticos, talvez de lado, as suas obrigações enquanto orar a Deus, enquanto jejuar, enquanto ler a palavra de Deus, em modo secundário, terciário, quaternário e assim por diante. Ou seja, idolatria, meus irmãos, muitos acham que idolatria é somente se prostrar diante de uma imagem. Esse conceito é errado. Idolatria não é só alguém se curvar, se ajoelhar diante de uma imagem, não. É tudo que você coloca no lugar de Deus, como prioridade. Deus não se torna a sua prioridade, não é o primeiro em sua vida. Isso é uma idolatria. Fuja disso. Quinto, feitiçarias. Feitiçarias é o envolvimento de um homem, uma mulher, com práticas ocultas, como por exemplo, espiritismo, magias, ou qualquer tentativa de manipular o mundo espiritual fora de Deus. Já deixa a dica. Tentar manipular o mundo espiritual fora de Deus é um pecado gravíssimo. Inimizades. Do que se trata inimizades? Eu vou detalhando o que a carne está produzindo, ou já produziu no seu ser.
Inimizades é o ódio ou desejo de realizar o mal contra alguém ou contra o seu próximo. Você já deve ter conhecido alguém que basta chegar no recinto, ele causa aquela contenda, inimizade, assim por diante. Ele gosta de que a gente vai conferir agora, porfias. Porfias são contendas. É aquele homem, aquela mulher com espírito briguento. Aonde ele chega, ele tem que armar um barraco. Aonde ele chega, a paz acaba. É a pessoa que vive em guerra com todos. São os porfiadores. São aqueles que estão em contendas. Gostam de contender. 8º, ciúmes. Ciúmes é algo que corriqueiramente a gente sabe dizer, o conceito propriamente dito. É um desejo extremamente possessivo. Atualmente eu venho acompanhado os noticiários e a gente tem se deparado com vários números de feminicídios. Né? Um dia desses um homem tirou a vida dos seus próprios filhos, né? E se suicidou. Né? Por quê? Ciúme é o desejo extremamente possessivo. Isso é pecado. Por quê? Porque alguém ciumento acha que tem um direito ou acha que a pessoa que está ao seu lado, ele possui a posse dessa pessoa. Isso é errado. Ninguém é dono de ninguém aqui. Ciúme é um pecado. Iras, e vai. Pessoas com explosões de raivas. Isso não é conduta de crente. Crente raivoso, irado. Não. É uma ação que destrói relacionamentos familiares, relacionamentos diversos. E até acaba com o destino dessa pessoa. Discórdias, pessoas que criam divisões e conflitos. Eles amam isso. 11º, dissensões. São separações causadas por orgulho e opiniões. E eu volto a dizer, está muito comum, especialmente nesse ano, divergências de opiniões políticas. Isso está criando dissensões dentro do seio familiar. Familiares não se falam mais por divergirem no que diz respeito a ideologias políticas. Isso é pecado, gente. É pecado. 12, facções. É a famosa panelinha. Formações de grupos divididos por orgulho, exclusivismo ou rebelião. Se juntam, fazem uma espécie de panelinha e excluem o seu próximo. Isso é errado. Enquanto o Espírito Santo de Deus quer unir a igreja, pessoas vêm criando facções, grupos. 13º, invejas, que é a tristeza pelo bem do outro, que a gente mais vê. Um ser que não gosta de ver você se dando bem com a vida. Invejoso, é só o que tem aí. É a inveja, a incapacidade de celebrar o que Deus deu a alguém com felicidade na vida do outro. Pelo contrário, ele se torna triste, se torna depressivo porque você conquistou algo. 14º, bebedice. É a perda de controle no que diz respeito ao abuso do álcool. Abuso do álcool. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. E não ludibriado com embriaguez e assim por diante, por vícios. É vício. 15ª e última. Glutonarias. Excesso no comer e no beber. Evidenciando a falta de domínio próprio. Meu Deus, tem gente que come e bebe até desmaiar. É pecado. Paulo menciona, então, meus irmãos, todos esses pecados. Essa lista de pecados é o que a minha carne e a sua carne produz. A carne produz a sua própria destruição. Destrói famílias, destrói relacionamentos, a sua paz interior, destrói a comunhão que você deveria ter com o próprio Deus.
E isso é chamado de obras da carne. A gente já conheceu agora as obras da carne. E Paulo alerta, olha bem o que eu digo aqui. Paulo alerta que aqueles que vivem nessa prática, ou seja, adotam esse estilo de vida como prática, todo dia pratica isso daqui, eles não herdarão o reino de Deus. Mas a mensagem do Evangelho, e glória a Deus por isso, não é apenas de condenação, mas de transformação. Deus não apenas mostra o problema, meus irmãos e irmãs, Ele oferece a solução, Ele mostra a solução. Através de quê? Através do fruto do Espírito. Aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, produz algo. O que ele vai produzir? Vai produzir o fruto do Espírito. E da mesma forma que os pecados da carne, provenientes da carne, produzidos pela carne, é evidenciada, você vê no seu próximo, o fruto do Espírito também você vê no seu próximo. Paulo fala sobre o fruto do Espírito, nos versículos 22 e 23. Versículo 22 e 23. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor. Esse amor aqui, os teólogos se dirigem a ele como amor ágape, que é o amor sacrificial, que independe de sentimentos. Ou seja, não precisa eu nutrir um sentimento por alguém para que eu possa amá-lo. Não, é um amor incondicional. É o mesmo amor que Jesus, há 2000 anos atrás, teve por mim e por você. Independentemente da sua circunstância, do seu eu, Ele decidiu, por amor, morrer por você e por mim. Segundo, fruto do Espírito, alegria. E aqui é fenomenal. Por quê? Porque isso daqui sai da mão de alguém que estava preso. Paulo, com certeza ele estava chicoteado, estava todo quebrado, coitado. Mas mesmo assim, ele diz claramente que ele estava alegre, padecendo das aflições. É um amor incondicional. Ele, de fato, encontrou a verdade do Evangelho. A alegria estava com ele. E paz. Paz é uma verdadeira paz de espírito que o cristão nutre quando ele se encontra com Cristo Jesus. Quando ele sabe que alguém morreu por ele, quando ele sabe que seus pecados foram perdoados, quando ele sabe que agora ele pode viver na eterna glória, junto com aqueles que fizeram a vontade de Deus aqui na terra, o seu coração transborda de alegria. Assim como o meu e assim como o de vocês também. Longanimidade. Nome difícil. Longanimidade é paciência. Alguém longânimo é alguém paciente. Longanimidade é permanecer firme quando tudo diz que você deve desistir. Desiste? Não, não desiste não. Tenha paciência. O que é seu está guardado e vai chegar. Tenha paciência. Deus é um ser longânimo. Sabe por quê? Quantas vezes eu e você falhamos, mas Ele de maneira paciente, misericordioso, te abraça e te diz, volta filho, perdoados estão teus pecados. É um atributo de Deus a longanimidade, a paciência. Portanto, irmãos, quem é cheio do Espírito, aprende a esperar o tempo de Deus, a ter paciência. Quinto, benignidade. Gentileza. É uma pessoa cheia do Espírito, é uma pessoa gentil, não é uma pessoa dura, não é uma pessoa de cara fechada, gentil com o seu próximo. Por quê? Porque a base do cristianismo, a base da nossa fé, é o amor por alguém, por essa pessoa que está do seu lado, pelo seu próximo. Sem amor, não existiria a fé que nós nutrimos no nosso coração. É o amor que nos move. Foi o amor que fez com que você e eu estejamos aqui. Bondade é praticar o bem, agir de maneira íntegra. Fidelidade, ser alguém confiável. Meu Deus. O que tem de cristão que não é confiável,
Infelizmente. Eu falo isso no pesar no coração. Não estou falando de ninguém aqui não. Mas é o que a gente vê repercutindo nas mídias sociais. Eu não faço. Antigamente, o povo de Deus era o povo mais confiável. O patrão queria fazer negócio com um cristão. Por quê? Porque ele é um homem decente, eu confio. Aquele dali é crente. Hoje em dia... Mansidão. Muitos confundem a mansidão com fraqueza, infelizmente. Ser manso não é ser fraco. Na verdade, a mansidão é a força que você tem sobre o seu controle. É um controle que você tem sobre a sua própria força. Jesus Cristo, ele detinha de todo o poder, mas ele se manteve manso. Ele poderia dar ordem a qualquer momento a anjos para vir se lhe socorrer, mas ele se manteve manso. Outro atributo. E por fim, domínio próprio. O domínio próprio vai resumir tudo. Se eu e você tem domínio próprio, todas aquelas obras da carne que eu outrora falei, serão dominadas, serão afastadas. O Espírito Santo de Deus vai crescer e a carne diminuir. Por quê? Porque você tem domínio próprio, o controle sobre desejos, emoções, impulsos. É quando você mesmo governa seus desejos e não deixa ser governado pela carne. Ou seja, meus irmãos e irmãs, as obras da carne são produzidas pela essência humana, essência pecaminosa. Agora, o fruto do Espírito é produzido através do seu interior, através da presença de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 7, 16, o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Se eu passar aqui na rua e tiver uma mangueira, um pé de manga, eu espero que dê manga. Não é mesmo? Eu nunca vou esperar que de lá produza morango, uva. E é assim a vida do crente. Se você é crente, é esperado que você se alinhe com o que Cristo é. Nós devemos ser pequenos cristãos, semelhantes a eles. O fruto revela a sua natureza, então, e o fruto revela a sua raiz. O fruto revela quem está no controle. Se você está sendo cheio de... estão abordando a sua mente, o seu coração, frutos pecaminosos, o que é concernente à carne, a sua raiz está contrária à vontade de Deus. Mas assim, vamos deixar a teoria de lado e vamos saber como é que a gente pode colocar em prática, então, o viver no Espírito. Como eu e você pode viver no Espírito? Como nós podemos andar no Espírito? Primeiro, vida de oração. O crente que não ora é o crente que cai. O crente que não ora é o crente que morre, que desfalece. Quem anda no Espírito tem comunhão diária com Deus. Segundo, vida de oração. Segundo, alimentar-se da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a nossa ferramenta de fé e prática. É aqui que estão embutidas as verdades fundamentais de Cristo para a sua vida. Ela que vai nos aperfeiçoar para que a gente tenha uma vida cristã saudável. Terceira, obediência diária. Quando nós nos convertemos ao cristianismo, é normal o conhecimento e o entendimento de que nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor. E a esse Senhor nós devemos obedecer. Portanto, nós devemos ter obediência diária. E quarto, negar a carne diariamente. É o que a gente conhece e chama como crucificar a própria carne. Crucificar a própria carne. Essas três listinhas, vida de oração, se alimentar com a palavra de Deus, exercer a obediência diária,
negar a carne diariamente é o que vai te aproximar do Espírito Santo de Deus e te afastar das pecaminosidades, das obras da carne. Vamos falar então sobre a crucificação da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências é desejo. Nós sentimos paixões? Sentimos. Desejo também, concupiscência. Mas nós devemos crucificar esses maus desejos. Essa é a vida cristã. E essa, meus irmãos, é uma decisão diária que todo homem e mulher deve ter consigo, deve praticar. Jesus também disse em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Nós devemos negar a nossa vontade. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã é uma rendição diária. Rendição diária. Todos os dias você precisa escolher quem vai governar a sua vida. É isso que a vida cristã vai de encontro. Você quer ser governado pela sua carne ou pelo Espírito Santo de Deus? Se eu sou cristão, a resposta é óbvia. E qual será, então, o resultado de uma vida no Espírito? Se você, a partir de hoje, colocar essa palavra no fundo do seu coração, o que vai acontecer com você? Qual o resultado, então, dessa vida no Espírito? Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo de Deus, mortificardes os feitos do corpo, os desejos, as compulsões, as paixões, certamente vivereis. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que privilégio ser chamado filho de Deus. Para você ser chamado filho de Deus, considerado filho de Deus, você tem que seguir o Espírito Santo de Deus. Deixar ser movido por Ele. Quando o Espírito governa a sua vida, você experimenta a paz, você experimenta comunhão com Deus, você experimenta transformação, você experimenta liberdade verdadeira. Não liberdade para pecar, mas para decidir que o que é errado e eu não vou tomar essa decisão, esse caminho. É essa liberdade que Cristo Jesus te deu. É a liberdade do poder do pecado. E a pergunta que eu lhes faço nessa noite, irmãos e irmãs, a pergunta hoje não é se a carne existe. Ela existe. Ela produz as suas obras. A pergunta é: quem está governando sua vida? Eu quero que você saia com essa pergunta em mente. Quem é que está governando sua vida? É a carne ou o Espírito Santo de Deus? Você se diz cristão, mas na mesma medida você se afasta do que o Espírito Santo de Deus quer na sua vida? Sua vida revela obras da carne ou obras do Espírito, frutos do Espírito? Porque aquilo que governa a sua vida vai determinar a sua caminhada de fé, daqui até o final da sua vida. Aquilo que governa a sua vida determina seu destino espiritual. Lembra que Paulo diz que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus? E aí, vai continuar nessa? Não, né? Conclusão. Existem apenas dois caminhos. O caminho da carne e o caminho do Espírito. A carne produz morte espiritual. O Espírito conduz a vida. Te eleva espiritualmente. Te chama até os pés de Deus. Você é encaminhado, direcionado diretamente a Ele. Mas talvez alguém pense aqui: eu não consigo vencer a minha carne. Eu não consigo vencer a minha carne. E você está certo. Você, de maneira alguma, vai vencer sua carne. Você não consegue, eu não consigo.
Porque a carne não é vencida pelo esforço humano, meus irmãos. Não é vencida pelo esforço humano, ela é vencida pela rendição ao Espírito. Pela rendição ao Espírito. Não é por força, não é por obras, é por graça, por dependência total da sua alma a Deus. Assim você vai vencer a carne. Não é tentar mais, é se render mais. Talvez o Espírito Santo tenha mostrado aí mesmo no seu banco aí, o que você tem errado. Qual a área da sua vida que precisa mudar. Portanto, meus irmãos, não ignore a voz do Espírito Santo através dessa mensagem de hoje. Porque toda vez que você ignora o Espírito, mais o seu coração vai endurecer. Infelizmente. E hoje Deus está te chamando para você viver no Espírito. Deus está te chamando para você viver no Espírito. Está te chamando a abandonar as obras da carne. E a viver uma vida transformada, uma vida santa, uma vida reta, íntegra diante de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.